Essa era a casa da Dona Dalva, uma empregada doméstica que juntou dinheiro durante 50 anos só para conseguir se mudar desse lugar já considerado perigoso de se morar. E essa é a mesma casa, mas agora foi refeita pelo escritório Terra e Tuma. É uma construção de 120 metros quadrados que custou somente 150 mil reais. E ainda por cima, essa casa ganhou o prêmio Construção do Ano em 2016 pelo ArcDaily. Mas então por que a gente está mostrando isso? Nesse vídeo eu vou explicar como a arquitetura pode ser feita para qualquer tipo de pessoa ou local. Eu também vou explicar o que eu acredito ser o mais importante na arquitetura enquanto eu faço um projeto. Eu quero começar falando da sustentabilidade da casa. Para isso, ela precisa ser econômica, social e ecológica. E aqui, o mais essencial era a economia, já que a família era limitada financeiramente. Então a gente vê que nos próprios materiais a casa tem um visual muito mais simplista. Até mesmo as instalações elétricas viram parte do visual. E outra parte que complementa a economia é a simplicidade dos móveis. Eu não vejo nenhum exagero, principalmente na cozinha, que nem armários tem. Mas mesmo assim existe uma solução para aquele espaço. Já o pilar social tinha como objetivo uma coisa: ajudar a Dona Dalva. Só de ver o que tinha antes no terreno, a gente nota a urgência que a casa tinha em ser reconstruída. E mesmo a arquitetura sendo algo que muita gente enxerga como coisa de rico, aqui eles mostram o completo contrário. E no último pilar, o ecológico, a gente tem um porém: o concreto. É um material que não é nada ecológico e deve ser 90% do material dessa casa. Mas como o fator principal ainda era a economia, não ia ser possível substituir isso por outra coisa, como por exemplo a madeira, que aí ia ser um custo muito mais alto. Na parte de ergonomia, conforto e acessibilidade, todos esses aspectos andam juntos. O terreno é apertado e ninguém muda essa realidade, então só dá para trabalhar em cima de outros limites, como por exemplo o tamanho dos ambientes, que aqui eles ficaram bem abertos. Os corredores foram evitados e o jardim central é o que complementa essa amplitude e essa sensação de conforto por aproveitar bem a luz natural e a ventilação. A escada, inicialmente eu achei que era um problema nessa casa, mas aí vendo as fotos eu imaginei que a suíte no térreo ia ser a dela e a do andar de cima é só uma complementar. Então é uma acessibilidade que ficou aqui versátil, ela não vai ter problema. A parte de equilíbrio visual, que é o último item da lista, mas que eu não considero menos importante, me pega no impasse aqui. Eu gosto do visual puro do tijolo estrutural e compreendo totalmente a escolha visando a economia ao máximo, mas eu daria uma clareada na casa. Ao menos uma parede de cada ambiente eu deixaria branca. Isso ia gerar um balanceamento visual maior, principalmente à noite, que as paredes cinzas não lidam muito bem com iluminação artificial. E claro, para a casa inteira não ficar com a mesma cara, tão monótona. Porém, apesar de tudo ser muito bem feito, tem outra questão que eu queria levantar, e dessa vez não é sobre arquitetura. Olha que exemplo de vida, olha que graça. Desde 66, faz 50 anos que eu comecei a juntar, aí que deu para me comprar a casa antiga. Aí quando terminei de pagar a casa antiga, que é o terreno, comecei a juntar outra vez, e que deu para reformar aqui. Eu acho importante e eu fico muito feliz com o que ela conseguiu, mas ainda me dá um certo amargo pensar que foram necessários 50 anos de trabalho dela para que isso fosse possível. E mais amargo ainda é como colocam glamour em cima dessa vida sofrida, na divulgação principalmente de imprensa e redes sociais. E até que ponto isso é uma história de superação e não uma história de como o nosso sistema é quebrado para a maioria das pessoas? Ter o básico é mais complicado do que deveria ser. Por isso eu não acho interessante pensar nesse sofrimento de forma positiva, afinal o nosso tempo é limitado, e 50 anos é muito tempo. Mas apesar de tudo, essa casa é um tanto especial para mim. E não somente por demonstrar coisas que eu mesmo gosto de usar na arquitetura, mas também por mostrar que a arquitetura não é só coisa de gente rica. Olha primeiro para a sua realidade e situação, que todas as soluções vão sempre seguir essas duas coisas.